Depois de falar do metabolismo anaeróbio alático e as suas características, a gente também vai falar sobre o metabolismo anaeróbio lático e as suas características. Né? O metabolismo anaeróbio lático é um metabolismo que também acontece sob situações de alta intensidade, mas que ultrapassa aí os 10 segundos que nós falamos anteriormente, inerentes ao alático. Né? Então, no lático, a alta intensidade ela acontece e ultrapassa, né? Perdurando ali, dependendo do sujeito, do nível de preparação dele, de capacidade dele, pode acontecer ali em situações de alta intensidade, dependendo do método que se está utilizando, variando ali até chegar ao limite da pessoa de 3 até 5, 6 minutos em alta intensidade, nós ainda podemos entender como uma grande contribuição do metabolismo anaeróbio lático. É importante destacar que o principal substrato energético utilizado no metabolismo anaeróbio lático é o quê? É a glicose. E é a glicose que pode ser utilizada de 2 caminhos. A glicose que vem do glicogênio muscular ou a glicose que vem do glicogênio hepático. Tá? Vou colocar aqui. É interessante destacar que a via glicolítica ela pode ser separada em 2 fases, né? A primeira fase a gente chama de fase de investimento e a segunda fase nós chamamos de fase de pagamento. Né? É importante destacar isso para que possa entender essas 2 fases e conseguir aplicá-las de uma forma prática. Né? Então veja só, para degradar a glicose, nós primeiro temos que fazer a fase de investimento. E o que é a fase de investimento? Olha que interessante, você quer que a glicose, você degrada a glicose para que ela te dê energia. Mas antes dela te dar energia, é necessário dar energia para que a reação aconteça. Então, logo na primeira reação, né, de glicose para a glicose 6-fosfato, intermediada por uma enzima que se chama hexoquinase, ocorre aqui que a degradação de uma molécula de ATP. Né? Então aqui a gente já é necessário doar uma molécula de ATP. Em seguida, a glicose 6-fosfato ela se converte em frutose 6-fosfato. Isso acontece por meio de uma enzima que se chama glicose 6-fosfato isomerase. Em seguida, a glicose 6-fosfato se converte em frutose 1,6-fosfato, ok? E essa reação ela acontece por meio da enzima que se chama fosfofrutoquinase. Depois disso, né, quando a gente chega nesse processo aqui, aliás, aqui também existe a degradação de uma molécula de ATP, que também se hidroliza. Ou seja, quando a gente chega nesse processo aqui, a gente já consegue separar e entender que esse processo, ele chama-se fase de investimento. Ou seja, houve aqui um investimento de 2 moléculas de ATP. 2 moléculas de ATP foram investidas aqui. Posteriormente a isso, a molécula de frutose 1,6-fosfato, ela nessa condição ela se divide, fazendo com que a via glicolítica inteira ela tome 2 caminhos. Como que isso acontece? Uma enzima chamada aldolase separa uma parte da frutose naquilo que a gente chama de dihidroxiacetona. E uma outra parte da frutose, 1,6-fosfato, naquilo que a gente chama de gliceraldeído 3-fosfato, ok?
Então, a dihidroxiacetona, ela não segue na via glicolítica somente o gliceraldeído 3-fosfato. E aí, como na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma e tudo se reaproveita, né? A dihidroxiacetona, ela consegue se converter em um novo gliceraldeído 3-fosfato. Isso acontece por meio de uma enzima que se chama triose isomerase 3-fosfato. Então, a triose isomerase 3-fosfato pega a dihidroxiacetona e converte em o quê? Em gliceraldeído 3-fosfato. Isso é importante porque a partir de agora a gente tem uma via duplicada. Por quê? Porque nós temos um gliceraldeído 3-fosfato que apareceu daquilo que era frutose 1,6-fosfato pela ação da aldolase. Temos um gliceraldeído 3-fosfato. E temos um outro gliceraldeído 3-fosfato que apareceu por meio da conversão da dihidroxiacetona em gliceraldeído 3-fosfato. Significa que, a partir daqui, tudo o que acontecer, acontece duas vezes. Isso é importante porque logo aqui, na primeira reação, a gente já tem o gliceraldeído 3-fosfato sendo convertido em 1,3-bisfosfoglicerato. E isso acontece por meio da enzima que se chama fosfoglicerato quinase. E já nessa reação aqui acontece o quê? O ganho, né? O ganho de uma molécula de ATP. Mas se a via ela está duplicada, se eu tinha 2 gliceraldeído 3-fosfato, então eu ganhei ATP aqui, na verdade eu ganhei o quê? 2 ATPs. Isso significa que eu ganhei os 2 ATPs e já paguei aquilo que eu investi. Os 2 ATPs lá em cima que eu investi já foram pagos aqui. Em seguida, depois de um 3-bisfosfoglicerato, eu tenho a formação de 3-fosfoglicerato. Dois fosfoglicerato. Fosfoenol piruvato, e lactato. E aqui eu tenho a ação da enzima piruvato quinase. Nesse momento aqui, eu também tenho o ganho de mais uma molécula de ATP. Mas, se a via está duplicada, eu acabo ganhando 2 ATPs também. Ou seja, isso significa o quê? Que nós tivemos lá um investimento de 2 ATPs. Nós tivemos um pagamento de 4 ATPs. Isso significa que o produto final da via glicolítica foi 2 ATPs. Esse seria o rendimento da via glicolítica nos fornecendo ATP. A gente pode ver que é um rendimento, ele é rentável, né? Porque foi praticamente o dobro daquilo que foi investido.